Neste domingo, nosso Senhor Jesus, no Evangelho, é tentado pelo diabo. É interessante que diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Deserto é lugar de encontro com Deus. É lugar onde, no Antigo Testamento, Deus se revelou muitas vezes ao seu povo e aos profetas. Jesus está se preparando para o início do seu ministério. E é nesse momento que o diabo vai tentá-lo. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Isso me faz pensar porque nós estamos caminhando no Espírito. Não é porque nós somos o povo que está vivendo, buscando viver com fidelidade, que nós não seremos tentados. Pelo contrário, aí mesmo que o diabo vai nos tentar, pois o seu objetivo, a sua meta, é nos arrancar do caminho da salvação. Era arrancar Jesus da missão que iria realizar. E ele sabe muito bem, pois é esperto, é inteligente. Não esqueça que Satanás e seus demônios foram anjos dotados de poder antes de perderem o céu. Eles sabem muito bem a hora certa de chegar com a tentação. A palavra diz que foi depois dos 40 dias e 40 noites de jejum no deserto que o diabo chegou. Porque depois de todo esse tempo, como estava Jesus? Com fome, estava já abatido, pois submeteu o seu corpo, a sua carne, a uma disciplina muito severa. É nessa hora de maior fragilidade que o diabo chega. A nossa vida é assim também. É quando você está mais carente que a tentação vai bater. É quando você está brigado. É quando você está de luto, com algum sofrimento, alguma dor, momento de fragilidade. É sobretudo aí que você vai ver o inimigo se aproximando, como fez com Jesus. E se você não estiver forte, pela oração, pelo jejum e pela proximidade com a santa palavra de Deus, você pode acabar cedendo, você pode acabar caindo, e o inimigo vencendo, nesta luta que é constante para nós, meus irmãos. A nossa luta, ela é diária. Um dos segredos que nós vemos Jesus utilizar é a palavra de Deus. O diabo disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, você percebe aqui a ironia na fala do diabo, porque ele está querendo plantar dúvida no coração de Jesus sobre quem ele é. Assim também o diabo vai tentar fazer você esquecer de quem você é: batizado, filho de Deus, católico, e que deve viver como um homem batizado, filho de Deus e católico, como uma mulher batizada, filha de Deus e católica. Você não vai aceitar uma vida de qualquer maneira se você tem consciência da sua identidade. Então o diabo vem plantando a dúvida: se és filho de Deus. E Jesus, na hora de responder, já responde usando a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No alto do templo o diabo disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos. Veja a esperteza do diabo. Jesus respondeu usando a palavra de Deus. Jesus não fica dialogando com o diabo. Preste atenção nisso, cuidado com os diálogos, nos pensamentos, nas mentiras, nas ilusões. Jesus já dá uma atacada usando a palavra de Deus. E é por isso que agora o diabo usa também a palavra de Deus. Ele a conhece. Vai e te joga, porque também está escrito.
E Jesus responde como? Palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e pediu então para ser adorado. Te ajoelhares diante de mim para me adorar. E Jesus disse: vai-te embora, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. O diabo deixa e os anjos servem a Jesus. Qual que é o grande segredo aqui? Conhecer a palavra de Deus para vencer as tentações. A carta de São Paulo aos Efésios diz, no capítulo 6, a armadura do cristão. Diz que há um escudo. O escudo é a fé. Escudo é para me proteger. Eu preciso ter uma fé esclarecida para me proteger. Mas ele diz: empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada não é para proteção, é para defesa. Escudo, me protejo. Espada, eu avanço, me defendo, eu ataco. É isso que Jesus está fazendo aqui. Agora, se você não estuda a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não reza com a palavra de Deus, se a Bíblia é só um enfeite na sua casa, nunca vai virar uma espada. Sempre que o diabo vier com as ilusões e mentiras, você vai cair. Por quê? Porque você não conhece a Deus para poder rebater, para poder se defender. Então talvez um caminho especial para essa quaresma seja incluir na tua oração, ler um capítulo, ler um trecho da Bíblia todos os dias e fazer com que isso vire uma prática tão gostosa que ela vira mesmo, que daqui a pouco você vai passar dos 40 dias e vai continuar praticando. Por quê? Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escute a palavra de Deus, leia em casa, escute a palavra de Deus no carro. Busque conhecer a Deus para vencer o maligno. A nossa luta, meus irmãos, dela ninguém escapa, nós a herdamos. Na primeira leitura nós estudamos sobre o paraíso, a árvore da vida e a serpente, que já tentou os nossos primeiros pais. A morte entrou no mundo. Nós herdamos o pecado original. Nós não cometemos essa culpa, este pecado, mas nós herdamos. Perdemos a graça santificante, que recebemos do batismo novamente. Mas devemos nos perguntar, né? Mas por que as tentações? Por que uma árvore no meio do jardim, a qual Deus disse que não poderiam comer? Porque Deus nos quer vivendo no amor com Ele. E o amor exige liberdade. Adão, Eva, eu, você não pode estar com Deus porque está sendo obrigado a isso, ou porque foi programado como um robô a isso. Porque assim não é amor. O amor é sempre um ato livre, eu escolho. Então a existência daquela árvore no meio do jardim garantia ao homem o direito de escolher. E diante da tentação da serpente, ele fez uma escolha: desobedecer a Deus. Mas aí a carta de Paulo nos lembra, na segunda leitura, que pela desobediência de um só, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, mas agora pela obediência de um só, a salvação, a redenção entrou no mundo para nós, através de Jesus Cristo. E é por causa dele, e é porque o amamos, que todos devemos nos esforçar, nesse tempo propício, que é o tempo da quaresma, para vencer as nossas tentações.
Todos os dias você é tentado. Quais são as principais tentações que você enfrenta? Quais são as maiores? Se aplique sobre elas para vencê-las, sabendo que você conta com a graça de Deus para isso. Ah, mas eu sou tão pecador, não tenho mais jeito. Tem sim. A carta também disse: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Pede, Senhor, que a tua graça seja abundante, superabundante em mim, para que eu possa vencer as tentações do mal, do maligno, do mundo, e aquelas que eu mesmo me imponho por causa do vício. Tem gente que depois de se tornar viciado em alguns pecados, o diabo não precisa nem fazer mais nada, você faz sozinho. Senhor, dá-lhe a graça de nessa quaresma me libertar desses vícios. Essa quaresma precisa ser a quaresma, precisa ser o momento da conversão. Eu dizia, desde a quarta-feira de cinza, que a gente tem que viver a quaresma desse ano com a convicção de que esse ano eu me converto. Colocar isso na sua cabeça, mesmo sabendo que a conversão é um caminho para a vida toda. Mas naquelas coisas mais urgentes, esse ano eu me converto. Creia nisso, coloque no coração, acredite nisso. Porque se você não acreditar, se você não acreditar no caminho da conversão da tua vida, nada vai mudar. Você precisa acreditar. É a história da tua salvação. E esse é o momento propício da graça, para juntos, acreditando na salvação, acreditando no Espírito que nos fortalece, acreditando nesse caminho que estamos vivendo agora de jejum, oração e caridade, que também nós venceremos o maligno e ao final disso seremos servidos pelos anjos. O próprio Deus nos mandará aquilo que necessitamos. Receberemos a felicitação do próprio Deus ao ver a nossa batalha e como nós saímos de pé, contando com a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.